No vídeo de hoje eu vou falar especialmente para você que é colega médico e que tem uma especialidade cirúrgica ou para você que tem uma especialidade que faz muitos procedimentos. A dica é em relação a como você pode aumentar a quantidade de pacientes que você converte para procedimentos, para cirurgias. Uma das estratégias mais inteligentes para você que tem uma especialidade cirúrgica ou para você que tem uma especialidade que tem muitos procedimentos é você não subutilizar a sua especialidade, ou seja, não atue como se você fosse um generalista. A grande maior parte, às vezes, dos colegas cirurgiões ou mesmo quem faz muitos procedimentos acaba aumentando muito os seus horários para atendimento, atendimento de consultas, muitas vezes fazendo até mesmo atendimentos de clínica, mesmo sendo uma especialidade cirúrgica, na tentativa de aumentar a conversão em procedimentos. Isso muitas das vezes, especialmente em grandes cidades, grandes centros, ou até mesmo em centros médios, isso acaba sendo um verdadeiro tiro no pé. Porque quando você não se posiciona exatamente como um especialista, ou você não foca num nicho, você acaba fazendo com que os seus colegas clínicos ou outros colegas de outras áreas que poderiam lhe encaminhar pacientes especificamente para procedimentos ou para cirurgias, eles acabam não encaminhando o paciente para você porque identificam em você um concorrente. Então não atue como se você fosse um concorrente do colega que pode estar lhe encaminhando os pacientes. Esse é o grande erro que eu vejo na maior parte dos colegas, às vezes cirurgiões, ou mesmo colegas de algumas especialidades ou subespecialidades, como por exemplo em pediatria, e às vezes naquele afã, naquela vontade de que a gente comece a ter clientes de uma maneira mais rápida, a gente acaba atuando como um generalista. Então é muito comum um colega que tem uma subespecialidade em pediatria fazendo pediatria geral. Não tem nenhum problema, não é proibido você fazer isso. Eu vejo colegas cirurgiões, por exemplo, na minha área, que eu sou pneumologista, o cirurgião torácico fazendo clínica em pneumologia. Tá tudo bem, se ele se sente que tem capacidade para fazer, ok. Só que isso é um tiro no pé. Na minha visão, na minha percepção, o colega que age dessa maneira está perdendo a oportunidade de receber encaminhamentos dos colegas, porque vão ver nesse colega não um especialista naquela área, naquele nicho, mas um concorrente. E o médico não encaminha paciente para concorrente. A nossa mentalidade como médica hoje no Brasil é: eu não encaminho o paciente para concorrente ou alguém que vai ficar com os meus pacientes. A segunda dica em relação a esse assunto é: sempre que você receber um encaminhamento de algum colega para uma avaliação cirúrgica ou para fazer um procedimento, não deixe de retornar, de fazer a contratransferência desse paciente para o seu colega. E de preferência com uma carta escrita, não precisa ser escrita à mão, digitada, ou uma mensagem no WhatsApp desse colega com o resultado do exame, da avaliação, da indicação cirúrgica, agradecendo esse encaminhamento e deixando esse colega a par do que você está fazendo com o cliente do colega. Exatamente. Não fique com o paciente para você, porque esse paciente não é seu, é do colega que lhe encaminhou esse paciente. Às vezes a gente tem muita dificuldade hoje de entender isso, que é uma coisa muito clara para algumas pessoas, que é a questão da ética, na medicina. Então não é ético você receber um paciente encaminhado de um colega e não fazer a contratransferência desse paciente ao final do procedimento ou depois de ter realizado a cirurgia a este colega. Então, de uma maneira bastante gentil, educada, cortês, você deve retornar esse paciente ao seu médico de origem, de preferência aí com um retorno sobre a sua avaliação, o procedimento e assim por diante. Eu encaminhei algumas vezes na minha vida alguns pacientes para colegas extremamente renomados, como o Dr. José Jesus Camargo, o JJ Camargo, um cirurgião torácico dos mais conhecidos, mais competentes, uma pessoa que é um grande exemplo de médico, e que, mesmo eu sendo um jovem pneumologista, recebia cartas aí do Dr. Camargo explicando o que foi feito com o seu cliente, agradecendo o encaminhamento, por exemplo, um paciente para transplante de pulmão. Ele me mandou lá um livro de sua autoria com uma dedicatória aí pela indicação aí em tempo hábil, correto, de uma jovem pessoa aí para fazer um transplante de pulmão aos seus cuidados.
É isso que é a verdadeira ética na medicina, é isso que faz com que você siga tendo essa pessoa como uma referência e siga encaminhando pacientes para ele e siga falando bem dessa pessoa para outros colegas ou para os seus pacientes. Aquele colega que você encaminha um paciente e que ele não retorna esse paciente para você e que às vezes até pior do que isso, encaminha aquele cliente para uma outra especialidade que não é a sua, sem lhe retornar o paciente, sem lhe dizer o que está fazendo com ele, você dificilmente vai seguir encaminhando pacientes para esse colega. Então preste muita atenção, porque isso às vezes pode fazer toda a diferença e às vezes a gente não tem essa percepção, né, dessa coisa que pode parecer meio antiga, mas que é extremamente atual em relação a esse assunto, que é como que eu posso seguir sendo uma referência para os meus colegas. Então, se você atua como um nicho na especialidade, então você atua numa área muito específica da sua especialidade, não deixe de comunicar isso de uma maneira transparente para os seus colegas, que você só atua naquela área e até você deve fazer aí um networking estratégico com pessoas que são do seu interesse, com colegas que são do seu interesse, que podem estar lhe encaminhando pacientes. E é interessante até que se você tenha aí indicadores da sua clínica, você ter lá muito claro para você quem são os seus clientes e também, obviamente, os seus colegas médicos que são chamados evangelizadores. É um percentual baixo de pessoas que mais encaminham clientes, que mais referenciam os seus clientes. E aí essas pessoas você tem que ligar pessoalmente, agradecer os encaminhamentos, dar retorno sobre os encaminhamentos que recebe dessa pessoa, de preferência pessoalmente e até mesmo em datas comemorativas, não deixar de mandar uma mensagem aí como uma gentileza e um agradecimento para esses colegas. Então fica aqui 3 dicas para você, se você que é cirurgião, você que é especialista, você que trabalha numa subespecialidade, se você quer aumentar a referência de pacientes para que você realize cirurgias, procedimentos ou até mesmo atendimentos, uma sub-área num nicho aí da sua especialidade. Então, número 1, não atuando como generalista. Número 2, sempre fazendo a contrarreferência desses pacientes. Número 3, ter uma lista de quem são os seus colegas evangelizadores para agradecer esses encaminhamentos e ter essas pessoas sempre na sua lista de pessoas para serem convidadas para eventos. E seria muito interessante se você construísse, por exemplo, eventos de networking estratégico, contando como que você faz, como você atua, o que é feito na sua clínica, como é que são os atendimentos na sua clínica, trazendo os colegas não especialistas, os colegas especialistas que podem referenciar pacientes, por exemplo, para aprender com você ou para receber aí uma visita na sua clínica, um evento para que você possa transmitir aí autoridade para essas pessoas e deixar muito claro para eles que o seu objetivo realmente é atuar nessa subespecialidade, nessa área específica e não concorrer com seus colegas. Espero que essas dicas lhe ajudem a ser mais efetivo aí no seu networking e que você receba cada vez mais referências dos seus colegas. Meu nome é Carlos Eurico, sou médico, empreendedor, palestrante, autor, tenho aí um interesse muito grande em assuntos que não fazem parte da nossa formação médica, como gestão, empreendedorismo, inovação e marketing. E estou aqui sempre trazendo vídeos sobre esses assuntos para você. Não deixe de acionar aí o sininho e mandar aí esse vídeo para os seus colegas que você acredita que também possam aproveitar sobre esses assuntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.